Seu meu irmão, Pai do seu minha irmã, povo de Deus. Então, meia-noite, né? E mais uns pouco, quase 1 hora da manhã, a palavra da madrugada de hoje para você, para mim, para nossas vidas. Ela está lá no 1 Timóteo, 2 Timóteo. Eu quero ler para você uma frase que tocou profundamente o meu coração. Mas para que eu possa ministrar sobre esta frase, eu tenho que ler o versículo que diz de 2 Timóteo capítulo 2, que diz o versículo 19 assim: Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus. E aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu vou repetir isso para você. Versículo 19. Contudo, vírgula, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. 2 pontos, abre aspa. O Senhor conhece os seus, fecha aspas. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, essa palavra, esse versículo tem um poder. Esse versículo tem uma força sobre a minha e sobre a sua vida que você não tem noção. Veja bem, aqui Paulo está falando sobre a atitude dos obreiros, né? Um pouco antes do obreiro do Senhor, um pouco antes nós vamos entender que ele está nos ensinando como deve se comportar um obreiro do Senhor, um servo do Senhor. Nós vamos observar bem ali no versículo 16 que o obreiro do Senhor precisa evitar conversas inúteis, ou seja, fugir das más conversações, das conversações profanas, porque agir assim ela promove ainda mais a impiedade. E nós vamos lendo até nos depararmos, né, com esse versículo, aonde ele abre aspas, o Senhor conhece os seus, e fecha aspas. Todo esse versículo, todo esse capítulo de Timóteo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 26, está falando das atitudes do obreiro de Deus. Repito, nós precisamos entender como deve ser a atitude de um obreiro de Deus. Então, eu já te convido aí a pegar a sua Bíblia depois e ler, tá? Lê com atenção. Mas eu quero que você entenda, eu quero, né, o Espírito de Deus me traz para te levar ao conhecimento, ao entendimento nessa noite de que o Senhor nos conhece. A palavra-chave que eu quero trazer para você, dentro do seu comportamento, o Senhor conhece os seus. Se você é dele, ele te conhece. Ele te conhece por fora, ele te conhece por dentro. Ele te conhece profundamente. E ele nos aconselha: aparta-se da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso sabe o que quer dizer? Não tem como você professar o nome do Senhor e continuar praticando injustiça. E continuar profanando. Você não pode praticar a justiça e profanar o nome do Senhor ao mesmo tempo. Para você ser um praticante da justiça e não da injustiça, você precisa se apartar da injustiça, se afastar daquilo que é injusto, daquilo que é abominável aos olhos de Deus. As palavras, ela têm poder, as palavras, ela têm força. As palavras, ela nos eleva, mas ela também nos destrói. E muitas das vezes praticamos a injustiça
mediante a palavras que proferimos e entristece o coração do Senhor. Ainda aqui, nessa passagem de 2 Timóteo 2, vai dizer que numa casa há vasos, não somente de ouro, mas há vasos também de prata, há vasos de madeira, há vasos de barro, né? E alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Quando nós ouvimos dizer, vasos, é vaso. A pergunta que fica desse versículo 20 de 2 Timóteo 2, que tipo de vaso nós estamos sendo na mão do Senhor? Será que nós estamos sendo um vaso de honra? Será que nós estamos sendo um vaso de excelência? Ou será que nós estamos sendo vasos desonrosos? Porque sim, a palavra de Deus vai nos mostrar que numa casa, no versículo 20 aqui, quando diz que o Senhor conhece os seus, depois do 19, o versículo 20 vai nos dizer que numa casa há vasos, há muitos vasos, mas não há só vaso de ouro. Há vaso de ouro, há vaso de prata, há vaso de madeira, vaso de barro, alguns para nobres finalidades, mas outros para fins desonrosos. Gente, olha só, precisamos purificar o vaso que temos sido, que não sejamos vasos desonrosos. O termo, né, o vocabulário aí pentecostal é muito cheio desse vaso, fala vaso, né? Agora, vaso de quê? Será que nós estamos sendo vistos pelas pessoas como vaso de honra? Ou será que o Senhor, que aonde vai dizer que é o versículo-chave, a parte-chave, a frase-chave que eu quero trazer para você nessa noite, que é: o Senhor conhece os seus. Como o Senhor tem te conhecido, vaso? Vaso, você mesmo que eu estou falando. Como é que o Senhor tem te conhecido? O Senhor tem te conhecido como um vaso de honra? O Senhor tem te conhecido como um vaso de prata? O Senhor tem te conhecido como um vaso de barro, como um vaso nobre, para finalidades finas? Ou será que o Senhor te conhece e tem visto que você é um vaso, mas para fins desonrosos? Eu tenho tido nesse tempo assim umas experiências muito assim tranquilas, muito bonitas com Deus. E o Senhor tem me chamado a atenção, sim, me corrigido, porque o pai chama a atenção e corrige o filho que ama. E ele tem me corrigido de muitas coisas e eu tenho falado com ele: Senhor, eu quero ser um vaso, mas um vaso de honra, um vaso de excelência nas tuas mãos. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero ser vista por ti e eu quero ser conhecida por ti como alguém que leva o teu nome e que edifica e que exala o teu perfume e que o Senhor não tem do que se envergonhar, como vai dizer também, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. A palavra de Deus vai nos contar uma parábola que conta que vai chegar um dia que que nós vamos nos apresentar diante de Deus, né? E vamos dizer para ele assim: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei vidas, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. E aí o Senhor vai dizer para nós assim, para algumas pessoas, para nós não, né? Mas para algumas pessoas o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Aí nós ficamos pensando: como pode? Como pode eu ter curado, eu ter profetizado? Como pode eu ter feito tantas coisas e o Senhor não me conhece? Só que nós nos esquecemos de uma coisa: quem faz não somos nós. Quem faz é o nome de Jesus.
É no nome dele, não tem como colocar o nome dele e algo não acontecer. Aonde ele está, algo acontece. E não é por mim, não é por você, meu querido e minha querida. É pelo poder que há no nome dele. É pelo poder que há nesse nome que é sobre todos os nomes. E assim, aqui nesse versículo, que é essa chave, que é a chave que eu quero trazer para você, o Senhor conhece os seus. Então, se o Senhor conhece os seus e Ele me conhece e Ele te conhece, é sinal que nós estamos sendo uma árvore que dá frutos. Nós precisamos sim, no nome dele, curar, no nome dele, libertar. E quando chegar esse dia que nós falarmos para ele tudo isso que nós fizemos, que não vamos nem precisar falar, porque ele já conhece os seus, ele vai dizer para mim e para você assim: filho, filha, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. É isso que nós precisamos querer, desejar, almejar, ansiar, ouvir do nosso Deus. Entra no gozo do teu Senhor. Então vamos estar atentos e vigilantes. Vaso, vaza. Que tipo de vaso estamos sendo na mão do oleiro? Dentro da nossa casa. Aqui vai dizer, dentro de uma casa existem muitos vasos. Dentro de uma igreja existem muitos vasos. Aqui na terra tem muitos vasos. A pergunta é: que tipo de vaso estamos sendo? Busque já e agora mesmo ser transformado em vasos de honra, de excelência. Vasos, não aqueles vasos, né? Aonde o Senhor tem se envergonhado de desonra ao nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra nessa noite e não se esqueça. Talvez a pessoa que convive com você dentro da igreja, o teu pastor, o teu colega, o teu irmão, o teu amigo não te conhece. Mas não se esqueça, o Senhor conhece os seus. Ele está vendo tudo que estão fazendo com você, ou talvez tudo que você esteja fazendo com alguém. Ele te conhece, ele me conhece, ele nos conhece. E o nome dele, sim, será glorificado na minha, na sua, na nossa vida. Não adianta. Você acreditando ou você não acreditando, ele é Deus. Você crendo ou você não crendo, não vai mudar a sua autoridade, a sua soberania, a sua excelência. A escolha é nossa. Eu escolho crer, porque eu não perco nada crendo, mas eu perco não crendo. Deus abençoe, a paz.